Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante, o tratamento da água e a sua contaminação, que é uma das consequências do não tratamento ou do não cuidado com a nossa água. E essa contaminação, ela leva a diversos prejuízos, inclusive para a nossa saúde. Então, para começar, nós vamos entender o que é a água potável. Nós temos aqui na tela duas imagens. A primeira imagem é uma água aparentemente turva, ou seja, com resíduos dentro dela. Na segunda imagem é uma água aparentemente limpa, certo? O que é que eu quero demonstrar com essas imagens para vocês? Normalmente a gente diria o quê? Que a água boa para o consumo seria a da segunda imagem, tá? Mas como é que eu vou saber se essa água realmente é boa para o consumo? Então, a água boa para o consumo, de fato, é uma água límpida, incolor e inodora. Ou seja, ela não tem cor, ela não tem cheiro e ela também é insípida, não tem gosto. E essa água potável a gente consegue como? Através do tratamento de água. Então, por vezes, a gente pode até ter uma impressão de que essa água é boa para o nosso consumo. Mas para ser realmente boa, repito, é preciso que ela seja tratada. E só assim ela será uma água potável, a água própria para o nosso consumo. Aqui na nossa cidade, Floriano, Piauí, a instituição que é responsável por esse tratamento da água é essa aqui da imagem, a AGESPISA, Águas e Esgotos do Piauí. Então, ela que faz toda a captação, tratamento e distribuição da água para todos os estabelecimentos que temos aqui na nossa cidade. A seguir, nós vamos ver aqui quais são as etapas pela qual a água passa de uma maneira geral. Então, primeira etapa, a gente pode ver aí na imagem, está com o número 1, é a captação. É quando a água é retirada lá do meio e levada através de canos bem largos, as adutoras, até a estação de tratamento. No caso aqui da nossa cidade, Floriano, Piauí, essa água é captada do rio Parnaíba e levada até a nossa estação de tratamento, que é a AGESPISA. Chegando lá, acontece uma etapa que o nosso livro chama de pré-cloração, ou seja, é uma primeira etapa onde a água recebe substâncias químicas que vão auxiliar nesse tratamento da água, pois na estação de tratamento tanto são tirados resíduos sólidos como contaminantes, que seriam o quê? Bactérias, protozoários, entre outros que podem estar presentes aí nessa água. Depois, na terceira etapa, que está aí no número 3, nós temos um tanque de floculação. Como o nome já sugere, tanque de floculação é porque se formam flóculos em cima da camada de água. São flóculos de sujeira, graças a essas substâncias que foram adicionadas lá na etapa 2. Terminando a floculação, essa água passa para outro tanque, o tanque seguinte, que é o tanque de decantação, onde a água fica em repouso e o que ainda resta de partículas sólidas vai se depositando lá no fundo. Igual quando a gente coloca uma água suja dentro do copo. Se você deixar o copo lá sem ninguém mexer, quando você voltar, a sujeirinha vai estar no fundo do copo. Então é a mesma coisa que acontece aí no tanque de decantação. Depois, na quinta etapa, a gente tem o tanque de filtração. São filtros gigantes pelas quais essa água que já foi floculada e decantada vai passar para o que ainda restar de resíduos sólidos ficar lá retido. Depois nós vamos para a sexta etapa, está aí no desenho lá embaixo, que é a cloração, quando a água recebe cloro, para quê? Para matar todos os possíveis micro-organismos que estejam aí.
e a gente receber sim essa água potável. Algumas estações de tratamento, quando passa aí nessa etapa de cloração, existe ainda a etapa de fluoretação, que é a adição de flúor na água. Mas muitas delas não fazem essa etapa, então por isso que aqui no material do livro ele não fala nessa etapa. Terminada a cloração, se vai para o reservatório da cidade e desse reservatório, que são as grandes caixas de água, vai ser distribuída então a água potável para todas as casas. E assim se finaliza o tratamento da água. É um processo bem complexo e bastante importante para todos nós. E a água que a gente não utiliza mais, que não nos serve mais, aquela da lavagem da roupa, da louça, do banho, como é que eu chamo essa água? Então, essa água recebe o nome de águas residuais. E elas também precisam passar por um tratamento, que é o chamado tratamento de esgoto. Como é que vai acontecer isso? Então, nós vamos ter uma estação de tratamento, que algumas cidades já possuem, as grandes cidades, outras cidades estão em fase de construção, porque realmente é muito importante uma estação de tratamento de esgotos. E aí o que vai acontecer? Todos os esgotos, todas as águas residuais que saem das nossas casas, comércios, etc., vão ser canalizadas, vão passar por canos e vão ser levadas para um local só, que é a estação de tratamento de esgoto. Lá ela vai passar por tanques de tratamento e só depois de ser tratada é que essa água residual vai retornar para os rios, tá bom? Então, é também uma etapa muito importante. A gente vê lá no nome Agespisa, que é o caso aqui da nossa cidade, que significa águas e esgotos. Então, porque as águas residuais, os chamados esgotos, eles também precisam ser tratados. E no caso de não haver um tratamento correto da água ou de haver uma contaminação pela encanação ou quando essa água chega lá nas nossas casas, como é que isso pode estar acontecendo? Então, os principais responsáveis pela contaminação somos nós, seres humanos. E as principais atividades que podem causar contaminação são 3. As atividades domésticas, que são as nossas casas, como tem exemplo aí na primeira imagem. As atividades industriais, que são as indústrias, que podem estar colocando uma contaminação nas nossas águas, ou também as atividades agrícolas, quando, por exemplo, é colocado agrotóxico para destruição de alguma praga lá na lavoura, vem a chuva e carrega aqueles agrotóxicos para os mananciais, rios, riachos, lagos, ou até mesmo infiltra no solo. Então, na verdade, nós mesmos somos responsáveis aí pela contaminação. Por isso, precisamos cuidar muito bem das nossas águas para que haja o mínimo possível dessa contaminação. E a questão de quando a gente recebe a água tratada e ela se contamina. Então, eu posso estar colocando num vasilhame que não foi higienizado corretamente. Pode estar havendo encanação com algum defeito que está também causando essa contaminação, entre outros casos. E aí essa água contaminada, ela pode levar a doenças, como, por exemplo, a amebíase e a hepatite A. São doenças causadas quando a gente faz a ingestão de uma água contaminada. Mas as doenças, quando se fala de doença transmitida pela água, não são apenas as causadas por água contaminada. Nós temos também, não só pela ingestão, nós temos também pelo contato, como é o exemplo da leptospirose, que é aquela doença transmitida pela urina do rato em especial. Além dela, temos a esquistossomose, também é com contato com água contaminada, certo? E também temos aquelas transmitidas por mosquitos que põem seus ovos nessa água, que não está contaminada, mas que está acumulada. Uma bastante falada sempre é a dengue, que depois veio aí a febre chikungunya, a febre zika,
A febre amarela, então, que são doenças relacionadas aí ao mesmo mosquito. Nós temos também a malária, que é uma doença transmitida por mosquitos que põem os ovos nessas águas acumuladas. Então, são várias as doenças transmitidas pela água, seja pela ingestão, que é quando você faz o uso, ingere, bebe a água, seja pelo contato, que é quando você entra em contato com a água, ou seja por mosquitos ou outros animais que utilizam essa água também para vetoriar, como o caso aí dos mosquitos para colocar ovos. Então a gente tem que ter sempre muito cuidado com as nossas águas. E aqui a gente encerra esse tema. Eu espero que tenha ficado compreensível para todos vocês e vamos estudar para fazer dar certo.